ok? Então a gente vai para Provérbios. Deixei aberto. Eu vou pegar essa outra Bíblia aqui, que eu vou precisar usar alguma coisa dela daqui a pouco. Essa Bíblia aqui é a MacArthur, a Bíblia MacArthur, né? E quando é a Bíblia MacArthur, é que tem as anotações de John MacArthur Jr., é um norte-americano que atua na cidade de Los Angeles. Muito tem me abençoado o ministério do John MacArthur, apesar de eu não ler inglês, nem escutar também inglês, se bem que eu escuto ele em inglês, né? Muita coisa eu entendo, já familiarizado com os textos que ele está falando e com o inglês dele, mas na realidade eu não leio inglês. E por isso a Bíblia é traduzida, a Bíblia MacArthur, e eu tenho usado algumas anotações dele em Provérbios. Usei o livro através da Bíblia, e o tempo que eu dei as 3 primeiras aulas, me respondei em 2 páginas do livro através da Bíblia. E esses comentários que eu estou deixando também, nesses últimos dias, em Provérbios, é apenas 2 páginas também do livro da Bíblia de MacArthur, né? 2 páginas. Então a gente lembra que Provérbios, você deverá ser capaz de entender logo ao iniciar, abrir o livro, o que é um provérbio, né? O que é um provérbio. E também para quem o livro de provérbio foi destinado originalmente. E o seu autor, quem é? O autor de Provérbios, você disse Salomão, mas você viu bem que não é bem assim só Salomão, né? Então, mais quem, né? Mais quem? Ele foi... O livro é de Salomão, é claro, mas não foi apenas ele que colocou as coisas lá. Então, a gente entrou nessa parte. E tem princípios em Provérbios diversos. Princípios. E os princípios que estão em Provérbios nos ajudam em toda a situação da vida, né? E assuntos também, os assuntos de Provérbios. Os assuntos, eles são diversos e não sequenciados. Ou seja, por exemplo, o provérbio trata sobre o temor do Senhor, ele trata sobre criação de filhos, ele trata sobre a mulher, o marido, ele trata sobre a sabedoria, o conhecimento, mas não é assim... Vamos abrir para o capítulo do temor do Senhor. Vamos abrir para o capítulo que ensina sobre a criação de filhos. Não, não é assim. Está distribuído dentro do livro, não em ordem, mas está espalhado lá dentro. Alguém pergunta, mas como é que Salomão faz isso? Um homem tão inteligente, tão sábio, e não colocou em ordem, mas colocou espalhado. Isso é por causa do que ele já diz também lá em Eclesiastes. A vida, ela é dinâmica. A vida, ela é muito dinâmica e você se depara com uma situação agora que vai depender do temor do Senhor. Logo, de repente, está precisando de depender de uma sobre como criar filho, outro relacionamento com o seu cônjuge e com as outras pessoas. Então, é distribuído dentro. A vida é dinâmica, gente. E Deus tem um porquê ter colocado essas coisas assim, quer nos ensinar. De outro lado também, a gente pode ter um trabalho de procurar selecionar, como procurei semana passada, trazer sobre o temor do Senhor, vários princípios dentro do livro de Provérbios sobre o temor do Senhor. Mas a gente já com isso, fomenta no aluno o desejo de conhecer, estudar provérbio por conta própria, sozinho, né? A gente dá esses princípios, orientações para nortear sua mente e dirimir como você vai desenvolver o estudo e entender o livro de Provérbios. No final, eu deixo algumas curiosidades para você pensar sobre Eclesiastes, como depois deixarei também sobre Cantares, quando terminar Eclesiastes. Mas deixe-me dizer aqui, vamos ler o verso número 8. Verso 8 de Provérbios, desculpa, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Muito bem. Como você sabe,
Provérbios são frases curtas, concisas, que resumem conteúdos necessários de uma forma bem objetiva e também de uma forma para você pensar e descobrir mais coisas lá dentro, né? Então vamos orar nesse sentido. Deus nos dê sabedoria para tal. Nosso Deus, obrigado porque a tua palavra é maravilhosa. Ajuda-nos a entender. Em nome de Jesus, ajuda os irmãos preparando para ser uma bênção nessa trajetória. Amém. Ok. Então o livro nos ensina a falar pouco. Então vou ter que ter cuidado, né? O livro nos ensina a falar pouco. Até porque o provérbio resume em poucas palavras muita coisa. Já ajuda na quantidade de palavras, não é verdade? Já ajuda. Segundo, também ele mostra sobre o uso adequado da nossa fala, da língua. Mostra sobre isso também. E você vai encontrar em Provérbios, como também achará nos Salmos, mas Provérbios ele usa muito o paralelismo. Já falei sobre isso mais de uma vez, mas eu preciso explicar um pouco mais sobre o paralelismo hoje, certo? O uso de paralelismo é a colocação de verdade lado a lado para que a segunda linha explique, complete, defina, enfatize ou alcance a conclusão lógica, o final definitivo ou, em alguns casos, o ponto de vista contrastante. Então, isso é o paralelismo. Ele faz uma declaração. Eu vou dar um exemplo aqui de um salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Esse não é um contraste, mas é uma primeira parte dizendo e a segunda parte dizendo a mesma coisa em palavras diferentes. Só que em Provérbios você vai ver muito isso, mas em contraste. Em contraste. A colocação de verdade lado a lado para que a segunda linha explique, complete, define, enfatize ou alcance a conclusão lógica, o final definitivo, em alguns casos, o ponto de vista contrastante. Vai ter, em muitos casos, o ponto de vista contrastante. Por exemplo, o sábio e o insensato, né? A sabedoria e a insensatez, o diligente e o preguiçoso, né? Mas assim vai. Normalmente, o verdadeiro paralelo está apenas implícito. Por exemplo, Provérbios 12, 13. O que diz lá? Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. Eu fiz questão de escrever o versículo, copiar o versículo, né? Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Note, contém um paralelo não declarado, mas claramente subentendido. Tem um paralelo não declarado, mas que subentendido. Isto é, para a gente procurar entender o que é lá. Pensar sobre ler a Bíblia, gente. E ler um provérbio, as palavras e enigmas dos sábios, está lá no capítulo 1. O que o justo supera, suas aflições por causa do seu discurso vitorioso. Isso se vê também em 28, 7, é essa afirmativa. 28, 7, esse exemplo, né? Eu até vou ler. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Olha aí, como contrasta, é um contraste de um lado positivo com o lado negativo, ok? Muito bem. Ao interpretar provérbios, preste atenção, deve-se, primeiro, algumas coisas. Eu vou mostrar aqui 5 coisas.
Primeiro, ao ler provérbios, procurar interpretar provérbios. Primeiro, determinar o paralelismo e normalmente ter de completar o que era suposto, mas que não foi declarado pelo autor. Olha aí, Deus usando um homem sábio para trazer palavras sábias, foi Salomão, e o próprio Espírito Santo o moveu a tal. Quando eu usei a palavra moveu, não estou usando inspirou, porque eu tive que explicar um pouco sobre isso, que inspiração e o mover é diferente. Quem foi inspirado não foi o escritor foi movido pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Mas o que é inspirado é o conteúdo, é a palavra, é inspirada. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então, é a inspiração, refere-se à escritura. E o escritor foi movido pelo Espírito Santo. Aí eu lembro uma antiga definição de Bancroft, um livro de teologia elementar, que diz sobre inspiração. É a superintendência do Espírito Santo sobre os autores sacros, de maneira que, usando as suas próprias faculdades mentais e estilística de redação, eles ao mundo. Eu vou repetir porque travou um pouco aqui. Na realidade, Bancroft deu a definição e o Rand Cook, meu ex-professor, ele compilou essa na íntegra. A inspiração subentende a superintendência do Espírito Santo sobre os autores sacros, no caso aqui Salomão, de maneira que, usando as suas próprias faculdades mentais e sua própria estilística de redação, eles registraram e compuseram a perfeita revelação de Deus ao mundo. Escreveu? Dá para lembrar, né? Então, é uma definição de inspiração. Note que o produto é que é inspirado. O escritor ele é movido pelo Espírito Santo a tal. Ao ler provérbios, interpretar, deve determinar o paralelismo, normalmente tem de completar o que era suposto pelo autor e não foi declarado abertamente. Vai deixar assim um pouco para você pensar e entender logicamente o que foi. É bem didático, né? Bem didático. Segundo, eu disse 5 coisas, vai ser 5 coisas. Identificar as figuras de linguagens e parafrasear o pensamento sem essas figuras de linguagem. Vai ter muita figura de linguagem. A figura de linguagem para levar você a entender o que está ali. Mas para você entender, você deve procurar se esforçar, parafrasear, dizer em suas palavras, sem precisar usar a metáfora. Aí coloca a metáfora, clareia, aí que clareia mesmo, porque o propósito da metáfora é ilustrar, é uma ilustração. Para é uma ilustração no sermão. É uma janela para clarear o ambiente, né? Clarear o ambiente apenas. Terceiro, resumir a lição ou princípio do provérbio em poucas palavras, né? Eu faço questão de pegar, eu escrevo, né? Ou mesmo na Bíblia você pode pegar e marcar com muito cuidado, com lápis assim. Por exemplo, diz: o justo sairá da angústia. Tem o verso todo, mas tem essa parte. Então, eu grifo essa parte. Aqui, o homem prudente oculta o conhecimento. Eu grifo só essa parte. Que o resto diz: mas o coração dos insensatos proclama estultício. Aqui disse: a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. Eu fiz questão de grifar só essa parte.
A raiz dos justos produz o seu fruto. O justo sairá da angústia. Então, é importante signifar as partes e fica na sua mente. Você memoriza a frase e o verso. Fica mais fácil para você encontrar na hora que você quer. Ok? Então, deixa eu voltar lá. Essa foi a terceira coisa que eu disse. Resumir a lição ou o princípio do provérbio em poucas palavras. Minha Bíblia é toda riscada, né? Quando acaba uma, eu compro a outra. E vou ter o trabalho de riscar tudo de novo. Eu trabalho de riscar tudo de novo. E é assim um exercício para você cada vez mais internalizar, mentalizar a palavra de Deus, né? Então, quarta coisa. Descrever o comportamento ensinado. Se a Bíblia diz que o justo sairá da angústia, eu posso, de uma certa forma, ter tranquilidade. Está passando um momento difícil, mas o justo ainda morrendo de esperança. É passageiro, vai passar, né? Não vai ser para a vida toda. Já aconteceram outras pandemias em tempos diferentes, né? Já teve gripe suína, gripe espanhola, teve a peste negra, teve cólera, teve tanta coisa, né? Mas, na realidade, passa. Eu uso dizer que é como a tempestade, né? A tempestade no mar, ela não é para sempre. Ela é passageira. Isso eu disse para o pastor Lenilson, né? Aniversariou. Aí, eu quero meu poema, viu? Tudo bem. Então, no dia exato, à noite, eu mandei o poema dele, né? Fiquei muito emocionado. E uma das coisas que coloquei foi isso, né? Que o bom do mar é que o mar que dá tempestade, o bom da tempestade é que o mar que dá tempestade também dá peixe, né? Também dá peixe. E também não é para sempre. Ela passa, ela vem e ela passa. Ela passa. Pois bem, vamos para a quinta coisa a lembrar ao interpretar provérbios. Encontrar exemplo dentro da própria Bíblia. Encontrar exemplos disso na Escritura. Você vai ter um provérbio que diz assim: o que retém o trigo será amaldiçoado pelo povo, mas mas bênção haverá na cabeça do vendedor. Viu esse provérbio, né? O que retém o trigo será amaldiçoado, mas pelo povo, mas bênção haverá na cabeça do vendedor. Aí você pode ir na história Gênesis e ver lá no Egito José, que vendeu trigo para todo mundo. Ninguém morreu de fome se dependeu dele, porque ele tinha ele tinha armazenado produto para 7 anos suficientemente, e o povo vinha comprar. Ele fazia troca também por mercadoria, por terras, por gado. O povo tinha o que comer, tinha. Por quê? Ele vendeu para o povo. Mas se ele, não, vou guardar porque pode ser que se acabe o meu, não. Ele vendeu para o povo, tinha muito e suficiente. Deus usou a sabedoria dele para fazer isso. Então, aqui o quinta orientação, encontrar exemplo dentro da Escritura para comparar a Escritura com a Escritura, que é uma regra hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretação da Escritura, e uma regra diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você achando uma palavra que não está entendendo, pode pesquisar nas enciclopédias, dicionários, comentários, mas é bom você ver na Bíblia mesmo onde essa palavra aconteceu, e provavelmente ela vem com o mesmo significado. Às vezes não, mas geralmente é o mesmo significado, a mesma coisa. Então, 5 coisas a ter em mente ao ler Provérbios e interpretar. Repito, determinar o paralelismo e normalmente ter de completar o que era suposto, mas que não foi declarado pelo autor. Deixou você pensar e concluir. Segundo, identificar as figuras de linguagem e parafrasear o pensamento sem as figuras, uma vez que você está entendendo. Terceiro,
resumir a lição ou princípio de Provérbios em poucas palavras. Quarto, descrever o comportamento ensinado, aqui significa isso. Então, tem que e por último encontrar exemplo dentro da própria Bíblia, ok? Mas eu quero dizer alguns desafios ao interpretar Provérbios, aqui entrando em campo teológico, né? Alguns desafios a interpretar Provérbios, né? Desafios dos contextos históricos nos quais se deu. Você interpretar dentro do contexto é importante. Por exemplo, um contexto de Provérbios falou no capítulo 1 para que o jovem adquira o bom senso, né? E o sábio conhecimento, sabedoria, o entendido venha a compreender provérbios e palavras, as palavras e enigmas dos sábios. Então, o contexto, eu já disse isso antes, mas tenho que repetir aqui, faz parte, é o contexto de um jovem, ou melhor, os jovens na corte do rei. É o contexto histórico. Os jovens, na sua maioria, é esse. O jovem na corte do rei. Aí a gente lembra o quê? Salomão era rei, era sábio, e ele tinha sábios também ao seu serviço. É tanto que ele fez coleção de provérbios usando sábios diversos, inclusive do Egito, e outros sábios. Ele fez coleção de provérbios de outras pessoas, né? Então, só que os provérbios que ele colecionou não eram apenas da pessoa, mas Deus usou, guiou pelo Espírito Santo as palavras e orientou devidamente como colocar. É tanto que posteriormente houve lá não um acréscimo, uma complementação pelos homens de Ezequias, lá em capítulo 24. Foram transcritos pelos homens de Ezequias. Não foi mais Salomão, foi transcrito. Ele tinha, mas foi transcrito pelos homens de Ezequias. Então, o contexto da corte real. Segundo, o cenário como um todo será entendido comparado com o restante da Escritura. Exemplo, comparar a sabedoria ensinada por Salomão com a sabedoria personificada na pessoa de Jesus. Como lembro semana passada, que Jesus é a sabedoria de Deus. E lá em capítulo 8, essa sabedoria está personificada e essa personificação aponta para a pessoa de Jesus. A sabedoria geral de Provérbios, ela vem de Deus, não é um mero entendimento humano, mas ela veio de Deus para o sábio Salomão para repassar a outras pessoas. Outra coisa a ter em mente, o contexto histórico. As instruções vêm do contexto, seu próprio cotidiano. Como era a vida cotidiana nos dias de Salomão? Está descrevendo, por exemplo, porta-roda nos seus gonzos, né? Quem vai entender isso se não olhar o que é historicamente? O que era esses gonzos? Essa porta apoiada em cima de quê? Né? A pedra de moer. É o moinho antigamente, né? É o moinho de antigamente. E assim, tem que olhar o contexto histórico. Terceiro desafio, compreender que os provérbios são diretrizes divinas e observações sábias, ou ensinam princípios básicos que nem sempre são leis inflexíveis ou promessas absolutas. Essas expressões, em regra geral, normalmente têm exceções devido à incerteza da vida e ao comportamento imprevisível dos homens caídos.
24, 3. 24, 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma. Não é assim? Mas vai acontecer sempre isso? Vai haver negligência. É para acontecer? É. Mas dada a impossibilidade do homem, nem sempre acontece assim. Olha o verso número 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Bem, o crente, fala agora para crente, nem sempre ele está esbanjando com as câmaras cheias, não é verdade? Vai ter momentos difíceis, mas o princípio o trabalho vai se encher as câmaras, como diz lá, sem lenha o fogo se apaga, como disse, deixa eu passar o carro de som, como disse também, por falta, não havendo boi ou por falta de boi, o celeiro fica limpo. Não havendo boi, o celeiro fica limpo. Então, hoje é mais utilizado, em vez do boi, os trastores, as máquinas, né? As máquinas. Então, tem que contextualizar, não é que tem que ter somente o boi e sempre o boi, mas é para ter o trabalho, só para ilustrar. No capítulo 10, exemplo disso, capítulo 10, verso 27. 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Você conhece algum crente verdadeiro que morreu cedo? Então, estou reforçando aquilo que foi dito, né? Que não são diretrizes diretamente inflexíveis, lutas, mas expressões em regra geral. Normalmente tem exceções devido à incerteza da vida, ao comportamento imprevisível dos homens caídos. Mas vai morrer crente verdadeiro, fora de tempo. Já aconteceu, tem acontecido, vai acontecer. Deus não garante o resultado ou aplicação uniforme para cada provérbio, mas ao estudá-los e aplicá-los, pode-se compreender, o bom é isso, a mente de Deus, o caráter de Deus, seus atributos, suas obras e suas bênçãos. Qualquer maneira está chamando a atenção para ele. Aí tem um escritor bíblico que diz, ainda que ele me mate, nele esperarei, né? Quer dizer, é independente do que esteja acontecendo. Nem sempre o crente vai estar bem. Agora, algumas pessoas têm uma filosofia que todo crente tem que estar no top, né? Tem que estar na torre. Todo crente tem que ser empresário. Parece que o servo, o funcionário, é quase como que se fosse amaldiçoado. Mas não é assim. Vai ter crente fiel sendo zelador, sendo varredor de rua, sendo trabalhando, esgotando fossa. Vai ter crente fiel. E um trabalho honrado que ele está fazendo. Está fazendo a limpeza, né? Então, mas vai ter pessoas que vão estar se destacando, em alguns casos, por causa exatamente de certas atitudes, e Deus permitiu. Mas nem sempre é em todos os casos assim. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento expressos em provérbios estão escondidos em quem? Cristo Jesus. Em que está oculto os tesouros do conhecimento e da sabedoria, conforme está em Colossenses. Então, vale a pena, irmãos,
confiar nesse Deus verdadeiro, sua palavra maravilhosa que nos orienta, nos dirime e nos ajuda. Quis deixar essas observações aqui. Deixa eu olhar a hora aqui. São 10 horas mais 35 minutos. Eita, olha aí. Vamos encerrar, mas eu queria deixar para você pensar. Eclesiastes. Domingo a gente vai entrar em Eclesiastes. Dá uma lida em Eclesiastes. Dá uma lida. Você percebe que Eclesiastes vai fazer algumas colocações e se o crente for fraco, tem que entender, né? Procurar entender. Por isso vamos estudar. Vamos estudar. Deixa eu terminar mostrando aqui. Eclesiastes 1:15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Tá entendendo aí? Pau que nasce torto, morre torto. Alguém tem um dizer que é assim? Deixa eu dizer mais. Olha. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhum tem vantagem. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. 3, 19 e 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Com isso, eu estou só introduzindo aqui para você pensar e entender que precisa estudar Provérbios. Viu? É um livro maravilhoso. Vamos entender isso aqui. Mas é um desafio para você. Leia Provérbios. São 12 capítulos apenas. É bem menor que leia Eclesiastes. É bem menor que Provérbios. Provérbios é 31. Aqui são 12 capítulos, Eclesiastes. Então, só para você pensar e ver que é preciso estudar Provérbios. Tá bom? Aguardo domingo para a gente se encontrar no mesmo horário, aqui em nosso horário da EBD online, da Igreja Batista Fundamentalista, no Facebook, José Soares Filho. Amém? Muito obrigado.